Boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde, gente. Eu vou me apresentar a vocês. Sou o Márcio, estudante de letras, e estou fazendo estágio junto com vocês, junto com a professora Maressa, e, e venho por esse vídeo aula falar um pouco sobre o Monteiro Lobato, que foi um escritor que eu escolhi para falar um pouco sobre ele, até porque é assunto que vocês estão estudando, que seria o pré-modernismo, e ele é um dos escritores dessa fase, né? E tem alguns contos também que vocês vão estar estudando, então acho importante vocês saberem um pouco sobre esse escritor, entendeu? Então, Monteiro Lobato, ele foi um escritor e editor brasileiro pré-modernista, considerado um dos maiores autores de histórias infantis, que nem sua obra mais conhecida seria o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que vocês devem conhecer, que até tem programas de televisão referente às suas obras. Então é bem conhecido. Então ele se destacou muito como escritor de contos infantis, entendeu? Agora vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, Monteiro Lobato, ele nasceu em Taubaté, em São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. E desde criança ele sempre teve um temperamento irrequieto, que seria sempre agitado, nunca parava. Então desde criança ele sempre foi um pouco agitado, né? Bem agitado. E com 13 anos ele foi estudar em São Paulo. E ele foi registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato. Mas para ficar igual às iniciais do seu pai, que tinha acabado de falecer, ele foi. Aí ele mudou o nome para José Bento Monteiro Lobato. Aí ficaria as mesmas siglas que havia na bengala, que é o JBML. Aí para ele poder usar para ficar igual às iniciais. Então, como eu estava dizendo, ele foi para São Paulo, foi estudar em São Paulo, e em 1904 ele se formou em Direito pela Faculdade de São Paulo. Nesse mesmo, depois que ele se formou, ele voltou para Taubaté, onde conheceu sua esposa, que era Maria Pureza Natividade, com quem se casou depois de um ano, e foi nomeado promotor público na cidade de Areias, que é um município de São Paulo, Areias, em 1907. Nessa época ele pintava e escrevia artigos para os jornais do Rio, Santos e São Paulo. Aí depois ele escreveu Cidades Mortas, livro que retrata de agonia de cidade quase que abandonada. Então ele falava um pouquinho sobre isso nesse livro, né? Cidades Mortas, ele falou um pouco das cidades abandonadas e relatou no seu livro. E ele ficou nessa cidade de Areias até 1911, quando morreu o seu avô e o Visconde de Tremembé, deixou para ele uma herança, uma fazenda em Taubaté, para onde ele se mudou. Então, reparando que o Monteiro Lobato estava sempre mudando, né? Então ele ia na cidade de São Paulo, Areias, então estava sempre para estudo. Agora voltou para Taubaté de novo depois que o seu avô acabou falecendo. Em 1917 ele vende a fazenda, então ficou com a fazenda aí 6 anos. Aí ele resolveu vender a fazenda e mudou para Caçapava, que é uma outra cidade de São Paulo, um município de São Paulo. A partir dessa época, ele se dedica mais à literatura, né? E funda a revista Paraíba, que depois acabou fechando, então ficou pouco tempo em atividade. Aí mudou para São Paulo de novo. Aí ele trabalha na revista, colabora com a revista Brasil, transformando em um núcleo de defesa da cultura nacional. Aí depois ele funda a gráfica Monteiro Lobato, que teve as suas atividades aí até 1924, essa gráfica. A Companhia Editora Nacional
vende a sua parte em 1927 e funda a Editora Brasiliense, em sociedade com amigos. Nesse mesmo ano, em 1927, foi nomeado o adido comercial do Brasil em Nova York, que seriam como se fosse relações exteriores, alguma coisa nesse sentido, um funcionário, né? No governo de Washington Luiz. Então ele tinha uma função dentro desse governo. E em 1946, depois de alguns anos, ele foi morar na Argentina, foi para a Argentina, onde estabelece uma editora, Editorial Acteo, um nome em espanhol, né? E em 1947 volta para São Paulo, aí vindo a falecer no dia 5 de julho de 1948. Então essa foi a vida do, do escritor Monteiro Lobato, nascido em Taubaté, como eu disse, e aí foi para São Paulo estudar, teve o seu nome, mudou seu nome de registro, né, para ficar igual o nome do pai, com as mesmas iniciais, de José Renato para José Bento Monteiro Lobato. Aí em São Paulo ele se formou em Direito, depois virou promotor e trabalhando, editando revistas, artigos, e depois disso herdou uma fazenda do seu avô em Taubaté, para onde ele acabou se mudando. Morou em Arias também, depois voltou para Taubaté de novo para assumir a fazenda, aí ficou 6 anos com a fazenda, aí acabou vendendo e até construir uma editora, né? Que eu mencionei. Aí começou a se dedicar mais à literatura, trabalhou no governo do Washington Luiz, como se fosse uma relação exterior, e nos Estados Unidos, né? Morou na Argentina também, aí criou uma editora por lá, e isso um pouquinho antes da sua morte, né? E, e assim foi a vida dele. Então sempre mudando, sempre desde pequeno, sempre agitado. E, e ele se destacou com contos infantis, como eu tinha dito. O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi uma das suas obras de mais destaque. Lembrando também que o Monteiro Lobato ele é um escritor pré-modernista, né? Então ele colaborou bastante também com esse movimento. E como um escritor literário, Monteiro Lobato situa-se entre os autores regionalistas do pré-modernismo e destaca-se nos gêneros conto e fábula. Geralmente, o universo retratado pelo escritor são os vilarejos decadentes e as populações do Vale do Paraíba, no momento da crise do plantio do café. Então, nessa época, né? E o Monteiro Lobato foi um contador de histórias, preso ainda a certos modelos realistas, dono de um estilo cuidadoso, não perdeu a oportunidade para criticar certos hábitos brasileiros, como a cópia de modelos estrangeiros. Então ele fazia bastante crítica a esse tipo de modelo e queria algo mais regional, né, segundo o que ele queria fazer aqui no Brasil. E a nossa sobrevivência ao capitalismo internacional, etc. Né? Então ele era bem regionalista. Sua ação além do círculo literário, como intelectual polêmico, se estende também ao plano da luta política e social. Então ele tinha essa visão também, moralista e doutrinador. Aspirava ao progresso material e mental do povo brasileiro. Então ele tinha esse papel também, né? Ele era bem vivo nisso. E com a publicação de O Escândalo do Petróleo, em 1936, denuncia o jogo de interesses motivados pela extração do petróleo. Com isso, critica o envolvimento internacional das autoridades brasileiras. Então ele teve esse papel também, fazendo algumas críticas da sociedade, né, do governo. Então ele já tinha uma outra visão.
Em 1941, já durante a ditadura de Vargas, foi condenado a 6 meses de detenção, acusado de ataques ao governo. Então, naquela época era mais restrito. Então, não podia, né, não podia expor opiniões que nem hoje. Então, se a pessoa tinha um pensamento diferente, já complicava um pouco. Na ditadura, principalmente, então você não tinha o direito de. Não era uma democracia, né? Vamos dizer assim. Então você não tinha direito de opinar. Então quem fazia isso era. Naturalmente era condenado a alguma coisa, né? Então o Monteiro Lobato não foi diferente. Apesar de sua abertura ideológica, do ponto de vista artístico, mostrou-se conservador quando começaram a surgir as primeiras manifestações modernistas em São Paulo. E ficou famoso também o seu polêmico artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, publicado no jornal O Estado de São Paulo em 1917. Nele, o Lobato criticou a exposição de pintura expressionista de Anita Malfatti, considerando o seu trabalho o resultado de uma deformação mental. Então, ele ficou famoso também por esse artigo. Ele criticou uma obra da pintora Anita Malfatti. Ele não, ele viu com outro olhar a pintura expressionista. Ele achou uma coisa muito deformado, que é referente àquele quadro O Grito, aquele famoso quadro. Então, mais ou menos daquele mesmo tipo. Ele achou muito distorcido, então fez uma crítica pesada a essa pintora. Né? Eu estou me referindo aqui ao Grito para vocês terem uma noção do que tipo de quadro que ela pintava. Né? Então, mais ou menos aquele estilo, com rostos distorcidos. Né? Então, ele fez uma crítica a essa obra. E no Brasil tem, falando um pouco do Monteiro Lobato, sabemos que existe um município, então foram feitas várias homenagens com o seu nome, né? Inclusive tem cidade perto de Campos do Jordão, se não me engano, com o nome Monteiro Lobato. Várias escolas adentro do Brasil com seu nome, então foram feitas várias homenagens. E destacando que o Monteiro Lobato é um dos primeiros escritores de obras infantis do Brasil e da América Latina. O dia, por exemplo, o dia do seu nascimento, 18 de abril, é chamado de Dia de Monteiro Lobato, o Dia Nacional do Livro Infantil. Então ele leva esse nome com ele, como um destaque de suas obras, é o livro infantil. A vila do Buquira, onde Monteiro Lobato foi viver e escreveu grande parte de sua obra, recebe o seu nome. Hoje a cidade se chama Monteiro Lobato. Como eu disse, existe uma cidade com seu nome, e a fazenda situada nessa cidade, herança do seu avô, passou a ser chamada Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então uma outra curiosidade aí da fazenda, que hoje tem o nome do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E é isso. Eu queria falar um pouquinho do Monteiro Lobato. Vou estar fazendo mais vídeos falando de outros escritores desse movimento pré-modernismo. E espero que vocês estejam gostando das aulas. Estou um pouquinho com vergonha, mas a gente vai se esforçando aí para dar o melhor para vocês. E não pude deixar de falar um pouco do Monteiro Lobato, né? Que é uma figura importantíssima na literatura do Brasil. E
E as obras de Lobato que mais se destacaram foram Urupês, que teve um grande destaque de 1918, o Saci, eu estou falando algumas obras, né? O Saci de 1921, Narizinho Arrebitado, também de 1921, Fábulas, 1922, O Marquês de Rabicó, 1922, As Aventuras de Hans Staden, 1927, Peter Pan, que é uma figura bem conhecida, 1930, Reinações de Narizinho, 1931, Caçadas de Pedrinho, 1933, Emília no País da Gramática, 1934, que é o nome da obra e o ano de sua edição. Geografia de Dona Benta, 1935 também. Dom Quixote das Crianças, 1936. Histórias de Tia Nastácia, 1937. O Poço do Visconde, 1937. E o Pica-Pau Amarelo, que acho que é o mais famoso de todos aí, 1939. Temos alguns personagens lendários de suas obras que eu não poderia deixar de falar também, né? Que seria o Jeca Tatu, com esse seu personagem do livro Urupês, um tipo caipira, acomodado e miserável. Lobato critica a face de um Brasil agrário, atrasado, cheio de vícios e vermes. Com barba por fazer, Jeca Tatu é um homem bastante pobre. Essa é a característica do personagem. Desanimado e aparentemente preguiçoso. Então ele vive com sua mulher, 2 filhos e é sempre acompanhado pelo seu cão. Então esse seria o personagem, o Jeca Tatu, né? E temos eu queria falar também de algumas frases conhecidas de Monteiro Lobato que se destacou também. Algumas frases foram notórias. Ele é: um país se faz com homens e livros. Ele disse isso também, que um país se faz com homens e livros. Que dizer, no entendimento aí, que dizer que a leitura é primordial para se formar um cidadão. Então a concepção dele era essa. Tudo tem origem nos sonhos. Primeiro sonhamos, depois fazemos. Então ele também mencionou essa frase. Primeiro sonho, o primeiro objetivo, depois alcançá-lo. Outra frase também que ele falou é: quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Outra referência à leitura. Então ele é sempre destacando aí a leitura como um hábito importante a ser executado, né? Então uma leitura aí é primordial. Quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Outra frase, ainda acabado fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. Uma outra frase que ele menciona. E mais uma: a mim me salvaram as crianças, de tanto escrever para elas, simplifiquei-me. Então, destacando aí os contos infantis, né, que ele menciona aí, né, nessa frase. Só que Lobato ele escreveu vários livros, né, não só infantis, né, escreveu também alguns contos para os adultos lerem, né? A Negrinha, por exemplo, que é muito conhecido, muito famoso, que vocês vão ter a oportunidade de ler, ou se já leram, e vale a pena conhecer as suas obras, porque tem todo um entendimento aí por trás que acho que compensa vocês conhecerem essas obras
do Monteiro Lobato. Então eu venho por esse vídeo falar um pouquinho da vida dele, para vocês conhecerem um paulistano, né, um paulistano não, um paulista que morou em São Paulo, nasceu em Taubaté, tem cidade com sua homenagem e viveu no século passado, então vale, é bom vocês conhecerem também que ele teve um envolvimento político também, né, que fez parte do governo do Washington Luiz com uma função e no exterior, né? Depois foi morar na Argentina, então ele não parava, ele estava sempre buscando algo novo. Então o Lobato era assim, estava sempre buscando algo novo, mudando, estudando, formou em direito, depois virou promotor e teve a sua fazenda, depois vendeu a fazenda e passou a se dedicar mais com a literatura. Então essa é uma história simplificada que eu venho trazer para vocês sobre o Monteiro Lobato e espero que eu tenha ajudado de alguma forma no aprendizado, tá bom? E depois eu vou gravar mais alguns vídeos aí falando de outros autores, escritores desse movimento pré-modernismo para facilitar o aprendizado nessa fase. Para vocês conhecerem um pouquinho do escritor, de suas obras e fica mais fácil o entendimento. Tá bom então? Então espero que vocês tenham gostado. Desejo aí um bom dia, boa tarde, boa noite e até mais. Eu estou, se vocês precisarem de mim para ajudar nos exercícios, podem me procurarem para qualquer dúvida. Eu estou à disposição e estou com vocês aí nas aulas aí da Maressa, acompanhando. O que vocês precisarem, eu estarei ajudando. Então, muito obrigado pela atenção e agradeço.